Olá, seja bem-vindo ao quarto módulo do nosso curso de Análise Técnica Clássica e nesse módulo a gente vai estudar tempo gráfico. Tempo gráfico também é conhecido como período gráfico ou periodicidade gráfica, tá? Então, vamos lá. Como que funciona o tempo gráfico? Cada candle que a gente estudou no último módulo é formado dentro de um período. Existem vários períodos existentes no mercado. Geralmente os mais usados são os períodos de intraday, que é para operações de curto prazo. Intraday são períodos de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, no máximo 60 minutos, que são tempos gráficos usados para operação de day trade. E os demais prazos e os demais tempos gráficos são usados para operações de longo prazo, como swing trade ou até mesmo o buy and hold. Então, vamos prosseguir. No gráfico, existem períodos de tempo para negociação, variando desde 1 minuto até 1 ano. Os tempos mais comuns a serem usados são 1 minuto, 5, 15, 30, 60. Até 60 é para intraday, como eu falei agora há pouco, usado para operações de curto prazo em day trade, tá? 4 horas, 1 dia, 1 semana, 1 mês e 1 ano são períodos usados para operação de longo prazo, sendo swing trade ou buy and hold. Buy and hold, para quem não conhece, é o mesmo que position trade, que é você comprar uma ação e mantê-la por um longo prazo, geralmente até por uma vida inteira, tá? Então, cada candle se forma dentro do tempo gráfico escolhido. E como escolher esse tempo gráfico? O tempo gráfico ele é escolhido baseado em duas coisas. A primeira coisa é baseado no seu perfil de investidor. Se você tem um perfil agressivo, se você quer ser um operador de curto prazo, fazer operações mais rápidas, então o tempo indicado, o tempo gráfico, o período gráfico indicado são períodos pequenos de intraday, de 5 minutos, 15 minutos, 30, no máximo 60 minutos. E a segunda coisa a ser considerada para você poder escolher um tempo gráfico é o seu tempo também que você tem para poder operar no mercado. Às vezes você tem pouco tempo, você não pode ficar então escolhendo um tempo gráfico grande. Vamos dizer que você tem só a parte da manhã para você operar ou só a parte da tarde. Se você usar um tempo gráfico de 60 minutos, por exemplo, em que você opera 3 a 4 horas no máximo, você não vai conseguir fazer nada, porque vai acontecer 3 ou 4 candles só, porque cada candle vai ser formado em 1 hora. Então, o mais indicado seria um tempo gráfico bem menor de 5 minutos, por exemplo, que é até o que eu mesmo opero, para que você tenha mais possibilidade de operações. Cada ganho também vai variar de acordo com esse tempo. Se você escolhe um tempo gráfico de 5 minutos, o seu ganho será baseado nos movimentos de 5 minutos. São ganhos um pouco menores, considerando em comparando a um tempo gráfico, por exemplo, de 15 minutos. As operações demoram um pouco mais de 15 minutos, mas os ganhos tendem a ser um pouco maior, do mesmo jeito que o stop também tende a ser maior em relação aos 5 minutos, tá? Então, continuando. E se você já quer fazer swing trade ou mesmo buy and hold, aí você já escolhe tempo gráfico de um dia, de uma semana. O tempo gráfico de um mês ou um ano, geralmente ele não é usado para operação. Ele é usado apenas para análise de mercado como um todo. Por exemplo, você quer olhar uma empresa Santander, você quer olhar como que está o movimento ao longo do tempo dos preços de Santander. Então você coloca no gráfico mensal, por exemplo, para você puxar desde lá de trás, desde sua abertura, por exemplo, no mercado. Você pode ver tudo o que aconteceu desde que o Santander lançou as suas ações no mercado. Então você usa o gráfico de um mês, você usa o gráfico de um ano. Então você pode ter de uma forma mais resumida tudo que o preço vem fazendo ao longo do tempo, desde que o Santander abriu suas ações no mercado. Então, esse tempo gráfico de um mês e de um ano, geralmente ele é usado mais para análise, não para operação mesmo em si. A operação é usada para quem quer usar longo prazo, operações de longo prazo como swing trade, o mais indicado é o diário. O mais operado para swing trade é o diário.
E para quem faz day trade, aí já fica mais a critério, depende de quanto tempo tem durante o dia e também de qual tempo gráfico você mais se adapta. Às vezes você tem um dia inteiro para operar, então você pode escolher entre 5 minutos, entre 15 minutos, entre 30 minutos, aí vai de como você quer operar, de como você vai se sentir melhor. Eu opero, por exemplo, 5 minutos. É o que eu mais gosto, é o que eu mais me adaptei. Tem gente que prefere até menos, 1 minuto, 2 minutos. Mas aí vai de cada um, tá? O que vale é você poder usar, experimentar no começo. Comece com pouco dinheiro justamente para você ir pegando experiência, vendo como que funciona o mercado, vendo qual tempo gráfico você vai se sentir melhor, mais confortável para poder operar, tá? Aqui a gente tem um exemplo. Vamos lá. Exemplo. No tempo gráfico de 5 minutos, cada candle é formado dentro de exatos 5 minutos. No mercado futuro, que tem sua abertura às 9 horas da manhã, o primeiro candle abre às 9 horas e fecha às 9h05. A partir desse momento, abre outro candle que é fechado às 9h10 e assim sucessivamente até o fechamento do mercado às 18 horas. Então deu para entender? Num tempo gráfico de 5 minutos, o mercado abriu às 9 horas. Então o primeiro candle ele vai ter sua movimentação até 9h05. Quando deu 9h05, fecha esse candle e abre um outro, que vai ter a sua formação até 9h10. Depois até 9h15, até 9h20, 9h25, assim até fechar o mercado às 18 horas. Se você escolher um outro tempo gráfico, por exemplo, 15 minutos, primeiro o candle vai abrir às 9 da manhã, depois vai fechar às 9h15. O próximo candle vai abrir às 9h15 e fechar às 9h30 e assim até fechar o mercado de 15 em 15 minutos. Se você escolher 60 minutos da mesma forma, todo candle vai abrir e fechar dentro de 1 hora. O primeiro abre às 9 e fecha às 10, o segundo abre às 10 e fecha às 11, assim até às 18. E se você escolher o tempo gráfico de um dia, por exemplo, o candle vai abrir às 9 e fechar às 18. O próximo candle só vai abrir no dia seguinte, às 9 da manhã e fechar às 18. E se você escolher, por exemplo, o tempo gráfico de uma semana, quando o mercado abrir na segunda-feira, ele vai abrir o candle e vai fazer toda a sua movimentação e fechar às 18 horas na segunda-feira. Quando abrir na terça-feira, ao invés de abrir outro candle, esse mesmo candle que abriu na segunda vai continuar se movimentando. Ele só vai parar sua movimentação na sexta-feira, quando fechar a semana. Aí sim, ele fecha para abrir outro candle na segunda-feira que vem. Então, se você escolher o semanal, tudo o que acontece no preço dentro da semana vai ser resumido, vai ser mostrado apenas em um candle. Então, o tempo que você escolher, o tempo gráfico que você escolher, todo o movimento, tudo o que acontecer dentro do preço vai acontecer dentro desse tempo gráfico escolhido. Seja de 1 minuto, seja de 1 ano, tá? Aqui eu fiz um desenhozinho para explicar também de forma um pouco mais didática. Mesmo que eu esteja repetindo tudo, é assim mesmo, eu vou mostrar repetido quantas vezes for preciso para ficar bem entendido, para não deixar dúvida nenhuma. Escolhi aqui ficar um pouquinho maior essa seta, deixa eu trazer aqui para baixo. Eu coloquei aqui 3 candles de alta, só para a gente ter uma explicação de como funciona. Vamos lá. Aqui eu estou usando o exemplo do mercado à vista, que abre às 10 horas da manhã e fecha às 17 horas da tarde. Como que funciona no exemplo do gráfico de 5 minutos? Ele abre às 10, tudo isso aqui aconteceu em 5 minutos, porque ele vai fechar às 10h05. Então ele abriu às 10, teve muita compra, ele fez essa barra elefante aqui e fechou às 10h05. Às 10h05 vai abrir o outro candle, ele pode continuar subindo, como pode cair aqui, mas o fechamento é às 10h05 e assim funciona o candle de 5 minutos. No candle de 1 hora, vai abrir às 10 da manhã, todos os candles vão abrir às 10 da manhã e cada um vai seguir o seu tempo gráfico. Enquanto esse aqui fecha às 10h05 e abre às 10h05 para fechar às 10h10, um tempo de 5 minutos, esse aqui continua no mesmo candle. Vai continuando até dar 11 horas. Quando deu 11 horas, ele fecha e abre o seu segundo candle, que vai das 11
até as 12 horas, e assim até fechar o mercado. E no gráfico diário, o candle abre às 10 da manhã, igual todos os candles, abre às 10 da manhã e fica rolando o dia inteiro. Ele fica se movimentando, fica variando o dia inteiro até fechar às 17 horas da tarde. Quando o mercado fecha, o candle fecha junto e pronto. Está feito o candle diário e só vai abrir o novo candle no dia seguinte. Beleza? Então, acho que deu para pegar a belezinha aqui, mas a gente ainda vai para o gráfico. Vou mostrar para vocês como que funciona no gráfico mesmo. Beleza. A gente tem aqui o índice futuro no tempo gráfico de 5 minutos. Tá aqui, ó. 5 minutos. Eu vou mostrar como que funciona a diferença de gráfico para gráfico. Aí ele abriu aqui às 9 horas da manhã e fechou às 18 horas da tarde. Cada candle aqui representa 5 minutos. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar um retângulo aqui para a gente guardar todos os movimentos de 5 minutos desse dia. Aqui é o dia 9/5/2020. Eu vou só mudar a cor aqui. E fazer um preenchimento aqui. Beleza, olha aqui, para ficar bem destacado mesmo, para a gente poder ter uma explicação bem bacana. Tudo que aconteceu nesse dia aqui, está aqui dentro, num gráfico de 5 minutos. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar para 15 minutos. Olha como que já muda. Porque todo aquele movimento que ocupava a minha tela inteira foi resumido em candles de 15 minutos. Então, 3 candles de 5 minutos ficam resumidos em um candle de 15 minutos. Eu vou passar aqui agora para o tempo gráfico de 30 minutos. Olha só como que já diminui. Resume ainda mais. O dia fica menor porque são gráficos de 30 minutos. São dias menores aqui. Eu vou passar aqui agora para 60 minutos. Olha como que fica. Bem menor, bem menor. Todo aquele gráfico que ocupava a minha tela inteira está resumido aqui. E eu vou colocar aqui agora no gráfico diário. Nem aparece mais a minha caixa que eu coloquei aqui, aquela caixa de cor roxa bem destacada, nem aparece mais, porque ficou escondido dentro de um candle só, que é esse último candle verde aqui. Se a gente voltar, por exemplo, o tempo gráfico de 4 horas, né, que dá 240 minutos, olha aqui. Olha a caixinha aparecendo aqui de novo, porque agora já aumentou mais candles. Vamos voltar então para os 5 minutos? A caixa aí. Voltou aqui para o gráfico que eu tinha mostrado. E se a gente diminuir mais, vamos para os 2 minutos para ver. Olha como é que a caixa agora está bem maior também. Porque aumentou muito mais os candles, viu? Porque para cada 5 minutos, está dando aqui 2 candles e meio, por exemplo. Porque eu diminuí para 2 minutos o tempo gráfico. Se eu diminuir para 1 minuto, aí que fica grande mesmo. Isso aqui tudo aconteceu num dia, olha só, tanto de candles num dia. Porque foi cada candle aqui, aconteceu a cada 1 minuto. Vamos voltar para os 5 minutos, que é o tempo que eu opero, é o tempo que eu gosto de operar. Então, acho que deu para pegar aí, belezinha, o que é tempo gráfico, como que funciona e como escolher o tempo gráfico também, que aí vai variar de acordo com o seu perfil, de acordo com o tempo que você tem, de acordo com o tipo de operação que você vai querer fazer, tá? Eu opero nos 5 minutos porque eu gosto de day trade, eu gosto de operações mais curtas, com stops que não são tão grandes assim e com uma possibilidade de ganho
muito boa. Eu adoro 5 minutos, esse é o tempo que eu opero. Eu espero que você escolha o seu tempo gráfico e acerte o mais rápido possível para você poder sempre ir se aperfeiçoando dentro desse tempo gráfico que mais lhe cabe, que mais você consiga se adaptar, ok? Então, obrigado por essa aula e a gente se vê no próximo módulo.